Sejam muito bem-vindos ao primeiro Yazid de Talk. Porque nós teremos aqui nesse palco Rebeca Andrade, Cherry Guns, Léo Wan, Darley Ferreira e Lucas Felp, diretamente dos Estados Unidos. Yazid Talks é um programa de altas conversas onde convidamos influencers da vida real para compartilharem das suas experiências de vida. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao primeiro Yazid Talks. Yazid Talks é um programa de trocas, altas conversas e inspiração, onde convidamos influencers da vida real para compartilharem das suas experiências de vida. E esse é um programa para você que quer ser mais do que fluente, quer ser influente no inglês e no mundo. E essa edição tá mais do que especial, gente. Sabe por quê? Porque nós teremos aqui nesse palco Rebeca Andrade, Cherry Guns, Léo Wan, Darley Ferreira e Lucas Felp, diretamente dos Estados Unidos. E olha, muito prazer, eu sou Luana Campos, estarei na condução desse papo maravilhoso e contamos aí com a audiência e também com a presença de todas e todos vocês aqui o tempo todo conosco, hein? Então vamos receber os nossos convidados? E eu quero receber aqui neste palco, vem cá, ela, que é campeã olímpica e mundial de ginástica artística e manda, ó, muito bem nas dancinhas. Vem pra cá, Rebeca Andrade! Oi, gente! Linda! Uma honra estar com você, viu? Obrigada. Fica à vontade. E ele, que é ex-vendedor de picolé, original da favela da Rocinha e já participou do BBB. E hoje cursa pedagogia para ajudar na alfabetização dos moradores da comunidade onde ele vive. Vem pra cá o também dançarino Darley Ferreira! Satisfação tá com você, Dan. Prazer, Fique super à vontade. Ela que é um dos maiores nomes do eSports do Brasil. É pro player, influenciadora e CEO da organização Black Dragons, Cherry Guns no palco! Olá, boa tarde. Boa Oi, tarde. Luana. Olá. Olá, fica à vontade aqui. Ele, que é criador de conteúdo, o Dick mais sensível das redes, que nos faz refletir, porque como ele mesmo diz, não há problema em sentir as coisas e ser quem se é. Vem pra cá, Léo Wan! Oi, Léo! Oi, Luana. Obrigada a Oi, você. Olá. Fica à vontade aqui. E pra finalizar, diretamente dos Estados Unidos, aqui online conosco, uma das poucas pessoas que podem dizer que tiraram nota máxima no Enem. Ele cursa a ciência da computação e ciências políticas na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Estagiou em grandes empresas como Google, Amazon e Facebook. Vem pra cá, então, online conosco, Lucas Felp. Dá um tchauzinho, Lucas! Oi, pessoal. Oi, Luana. Tudo bem? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Já vou me sentar aqui, me acomodar, porque o papo hoje promete. Eu quero começar com uma provocação aqui para os nossos influencers. Quero saber se vocês tivessem superpoder, um poder de super-herói. Qual poder vocês teriam? Qual escolheriam? Vamos começar então com Cherry Guns. Olha, eu acho que teletransportar. Eu viajo pra caramba e eu poderia estar na China, que agora não se no piscar de dedos, então teletransportar. E poderia ser ainda mais uma cidadã do mundo, né? Então, pega a resposta. Boa, boa. Compartilho dessa sua vontade, viu? Vamos lá, Léo, contigo. Quando eu era criança, eu sempre sonhei em ter telecinese, que é controlar os objetos com a mente, porque
Ia ser muito bom, você tá aqui de boa, aí você pega, posso pegar alguma coisa do outro lado. Ou Boa. na aula, posso pegar o giz do professor. Preguiçoso. Nossa, eu ia super em casa, assim, controle remoto, venha! Nossa, eu ia amar, eu ia adorar. Vamos lá, agora é a sua vez, Dan. Caramba. Então, eu lembro que uma vez uma professora perguntou isso pra mim na escola e eu falei que queria ser invisível pra poder não pagar passagem no ônibus. Eu era um adolescente. Cara, acho que eu queria poder saber voar. Deve ser irado. Isso aí, Rebeca, sua vez. Teletransporte. Ah, Aí a gente viaja muito, às vezes a viagem é muito cansativa, então eu queria pensar, hoje eu quero ir pra tal lugar. Pim, já tô lá. boa, É isso. boa. Lucas, qual poder você escolheria? Olha, o meu também seria invisibilidade, eu acho. Eu tenho muita vergonha, às vezes, de estar em público, se arrumar, ter que estar sempre super apresentável sempre. Eu ficaria invisível alguns dias, outros dias não. Mas adoraria poder ser invisível às vezes. Gente, mas e aí se usassem, sei lá, um leite, que geralmente o pessoal faz, né? Joga leite na pessoa. Como é que você teria aí alguma técnica pra neutralizar isso? Geralmente tá com leite nas pessoas? Não. Não, com esse superpoder pra poder descobrir aonde a pessoa tá, já vi em alguns Tem filmes. um filme com o Ben Stiller que tem um personagem que ele fica invisível desde que ninguém esteja olhando pra ele. É bem inútil o poder, acaba sendo bem inútil no final das contas. Pois é, diferente. Bom, mas, Rebeca, você que é uma das atletas mais conhecidas no mundo, como é servir de inspiração para a geração de novos atletas? Bom, é muito bom, eu sou uma menina muito nova ainda, né? E mesmo tendo a idade que eu tenho, ter a maturidade que eu consegui ter com a ajuda da minha psicóloga, dos meus treinadores, da minha família, isso pra mim é muito bom. E eu sei a importância do que é você ter alguém para te inspirar. Na ginástica, eu tive a Daiane, que foi com quem eu me identifiquei, Daiane dos Santos, acho que a maioria de vocês demais. conhecem. Inspira até hoje. Sim. Então eu tenho esse entendimento, sabe? Não só dentro do esporte, mas fora também. Porque mesmo ela estando lá no ginásio e falando coisas sobre ginástica, eu usava também para minha vida pessoal, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu entendo toda essa importância e me sinto muito grata e orgulhosa pelas pessoas se inspirarem em mim. Sensacional. Concordo em gênero, número e grau. E ainda mais em se tratando da questão étnico-racial, que é importante demais nós termos aí expoentes, pessoas que nos representam e nos mostram que é possível chegar lá. E aí, aproveitando esse gancho, quero falar contigo, Dan. Quais são os principais desafios que você enfrenta hoje fazendo o trabalho que você faz? Então, na parte de criação de conteúdo, eu falo bastante sobre uma outra perspectiva do que é a favela e de quem são as pessoas que moram nesse lugar. Porque o que mostram sobre a gente é violência, enfim, são todos os descasos e a falta, às vezes, do poder público e de direitos, né, no lugar onde a gente mora. Pra quem não sabe, você já falou, mas eu moro na favela na Rocinha. E eu cresci assistindo o lugar onde eu moro sendo mostrado de uma maneira que eu não enxergava. Assim, a gente vê, mas a gente sabe que tem muito mais por trás do que é mostrado na grande mídia. Então, o meu desafio hoje é tentar passar uma outra perspectiva, né? Tipo assim, cara, a gente não é só isso. Tem tanta coisa legal aqui, tem tanto jovem incrível crescendo aqui, com muito potencial para, enfim, virar um grande intelectual, um grande artista, um grande atleta, que às vezes só precisa de uma oportunidade. Então, eu acho que o grande desafio do meu trabalho é quebrar a barreira do que as pessoas já pensam e tentar trazer um novo olhar para quem sabe assim mudar a nossa realidade. Perfeito. E aproveitando em falar em novas perspectivas, quero aqui colocar uma pergunta para Cherry Gun, porque dizem que esportes muitas vezes, né, diziam que eram passatempos. Hoje em dia é uma profissão extremamente importante. Conta aqui pra gente qual a melhor ou a pior parte de se trabalhar com o que você trabalha. Eu comecei a minha caminhada como jogadora profissional. Fui uma atleta também, diferente. Atleta de esportes. Eu comecei em 2016 e ainda estava também iniciando o cenário de games e competitivo aqui no Brasil. Hoje já está muito mais consolidado no mundo, muito mais. Só que ainda temos muitos passos para darmos, né, e inclusive para sermos reconhecidos, né? Quando comecei, eu também reconhecia como um hobby meu.
Mas aí depois eu fui vendo que não tem como ser só um hobby. Dependia muito do meu tempo, da minha dedicação, e cada vez mais os atletas estão cada vez mais dependendo de dedicação, de colocar tempo, investimento, né? E cada vez mais estão tendo números maiores também no cenário, não só no cenário como ecossistema de receita, assim como também de audiência. É um cenário que está crescendo muito. Eu acho que a gente já quebrou um pouquinho essa visão do cenário gamer e do cenário de esportes um pouco antiga, né? Sobre ser um nerd que fica lá comendo alguma besteira, jogando. Eu acho que isso já não tá mais na letra do povo, né? Já mudou um pouquinho, mas ainda temos muito que dar. Então, eu acho que o principal, né? O ponto negativo é saber que temos uma caminhada longa a percorrer para conseguir enaltecer ainda mais nosso cenário. E o lado positivo é que eu me divirto jogando, né? Me divirto na minha caminhada. Eu acho que esse é o principal. Melhor coisa é se divertir fazendo o que se ama. Isso é clichê, mas faz todo sentido. Eu acredito que vocês, ou a maioria de vocês, concorda. Aproveitando esse gancho, quero falar com o Léo aqui. Léo, quando você percebeu que dava para transformar uma paixão em carreira? Eu tive muita sorte que eu cresci num ambiente familiar que sempre reforçou isso pra mim. A minha mãe, ela é imigrante taiwanesa, né? E ela chegou aqui no Brasil e ela sempre teve que trabalhar para poder sobreviver, para poder comer, para poder se mudar para algum lugar que ela tenha oportunidades para poder estudar. E a minha mãe, então desde que eu sou criança, ela falou para mim que ela quer que eu faça algo que eu ame. Então, eu tive muita sorte de ter tido essa pessoa na minha vida que batalhou muito para que eu pudesse escolher a minha paixão. Então, eu acho que eu tô eu me vejo hoje, pelo menos, num lugar que eu acho que é meio que o padrão, assim, a gente ter que fazer algo que a gente ama, a ponto de que chega a ser uma pressão até. Eu sinto que pelo menos as pessoas, assim, da minha idade, mais novas, assim, não sei, eu sinto que tem até uma pressão de fazer algo que ama. E aí eu acho que cria uma visão romantizada, inclusive disso, de seguir a sua paixão. Eu sinto que o passo que a gente deu agora já não é você pode fazer o que você ama. É tipo, será que é isso mesmo, assim? Será que é tão simples assim? Será que isso é uma visão ingênua até de uma realidade, ainda uma realidade brasileira, enfim. Mas eu sei que eu segui esse caminho, continuei seguindo e hoje estou aqui muito feliz para falar que eu faço o que eu amo e não tenho uma visão romantizada. Eu espero que cada vez mais as pessoas não tenham essa visão também. Concordo também com você, dessa questão da romantização. Até foi uma fala que eu fiz, mas quero me retratar, porque foi um processo até eu chegar onde eu estou hoje. E todos os dias é óbvio que é muito cansativo. Todo mundo aqui também viaja, trabalha muito, sabe o quanto que é cansativo. Então, é importante ter um pouquinho de pé no chão no quesito de o quanto se ama, o quanto se dedica e se é necessário mesmo ficar nessa corrida desenfreada. Concordo com você, Léo. Lucas, fala aqui, como é morar fora do país, estudar em uma das universidades mais importantes do mundo? Você faz hoje o que você ama? Você está, né, nessa trajetória de fazer o que você ama? 100%, concordo muito com o que o Léo falou. Eu tô fazendo o que eu amo e tô muito feliz onde eu tô nesse sentido. Morar fora, estudar fora foi um sonho que foi crescendo em mim com o tempo, inclusive com o aprendizado de inglês. E hoje em dia poder estudar ciência da computação, que é a minha paixão, misturado com ciências políticas, numa universidade que trata muito bem os alunos, que tem uma infraestrutura gigantesca, conhecer uma diversidade de pessoas incrível de todos os lugares e poder trabalhar em empresas que você sempre sonhou, fazer o papel que você sempre sonhou, é o que eu mais queria, trabalhar com tecnologia, impactar as pessoas através dessas conexões, a gente poder estar virtualmente aqui. Então é 100% um sonho e estou fazendo o que eu amo com certeza. Aproveitando, quero saber com você, como que o inglês influenciou as suas decisões até aqui? Aprender inglês te ajudou nessas decisões? Total, se eu não tivesse aprendido inglês durante a minha infância, adolescência, também como o Léo falou, meus pais sempre foram muito, sempre argumentaram muito que eu precisava aprender inglês. Então, desde pequeno eu ia tentando assistir filmes com legenda, tentar estudar através de músicas, através da internet,
E fui aprendendo ao longo do tempo, e foi o que me abriu as portas de falar, eu consigo estudar fora, claro, com as condições, com bolsa, com tudo, mas poder ter a língua como uma ajuda, né, um impulso e não um obstáculo, foi um fator decisivo. E vir pra cá também fez meu inglês ficar 20 vezes melhor. Minha cabeça, até o português tá um pouco estranho, mas eu vou adaptando de um pro outro. E se eu não tivesse aprendido inglês, eu não poderia nem ter chegado metade do caminho que eu cheguei. De vez em quando vem um porto-inglês aí, um português com inglês aí. Vem, se vier umas traduções estranhas é por isso, mas tá funcionando ainda, tá funcionando. Tá certo. Ô, Rebeca, eu fiquei sabendo que você passou por uma situação embaraçosa até você ali entender que eu preciso estudar inglês lá nos Estados Unidos, é isso mesmo? Conta pra gente. Sim, eu tinha viajado com as minhas amigas, né? Foi uma viagem de amigas. E a gente tava na Disney, tipo, meu sonho. E a gente precisava tirar o carro. Não tirar o carro, né? Eu tava um pouco doente, então a gente queria ir na farmácia. E aí a gente foi pegar o carro e o carinha não queria dar o carro pra gente. Aí eu falei, como assim você não vai entregar o carro pra gente? Tá tudo certo. E aí ele falou que não podia entregar o carro. E aí, gente, eu tive que me virar. Saiu um inglês que eu não sei de onde que veio, juro, eu não sei, mas eu comecei a discutir com ele, liguei pra Dani, minha assessora, a gente ligou pra outra moça que tava ajudando a gente lá, aí tava eu, Flávia e Lohane discutindo com o moço, ele ria às vezes também, a gente ficava mais irritada, mas eu ganhei essa briga, gente. Eu ganhei. Mas assim, eu fico muito orgulhosa. Não pela briga, mas por ter conseguido me virar no inglês. E é sobre isso, entendeu? É sobre dar o máximo e ganhar as suas brigas. Tá certo, tá certo. E aí hoje, com o aprendizado do inglês, hoje vocês já se consideram em qual nível, assim, de inglês? A sua comunicação tá ótima? Consegue brigar, assim, de verdade? Bom, não tá ótima, porque eu acho que sempre dá pra melhorar, né? A gente pode sempre fazer melhor. Mas, eu evolui bastante, senão vocês vão achar que eu tô me achando muito, né? Eu sou humilde. Mas eu já melhorei bastante. A música me ajuda muito. Eu sou uma pessoa que gosta de cantar, então eu tô sempre ouvindo música, isso facilita. E tô bem, gente, tô bem. Vou melhorar, mas tô bem. Gary, Léo, Dan, vocês também utilizam da música? Quais os meios que ajudam vocês a se manterem sempre atualizados no inglês? Eu diria música, e eu adoro assistir filmes e séries. Em inglês, né, o idioma original, legendado, que aí vai me ajudando ali. E você? A minha profissão, ela exige muita viagem, né? Então, foi que o Lucas falou, né? Quando a gente viaja ou quando a gente mora em outro país, a gente melhora em 800 mil vezes mais o nosso inglês, né? Mas eu também jogo, então, até certo período, os jogos, eles não tinham tradução para o português. Era sempre em inglês. Hoje em dia que a gente vê muito jogo traduzido ou então legendado, mas no passado não era. E muitas palavras, seja do dia a dia, expressões do dia a dia, ou então algo mais técnico, eu aprendi pelos jogos mesmo. Legal. Léo? Pra mim, uma junção de todos também. Muitos filmes, séries, games. Eu aprendi muito jogando games. Eu jogo há anos, desde criança, Pokémon, né? A série do Pokémon. Pokémon que não tem tradução. E não tem tradução, exato. E é muito legal, inclusive, eu comecei a jogar quando eu tinha 10 anos. E aí tinha uns personagens, né? Eu lembro que tinha um personagem lá que cuidava do seu Pokémon no dia a dia, que a gente chamava ele de Daikari. Esse aqui é o Daikari, né? Ele cuida. E depois que eu cresci, que eu fui ler de novo, eu falei, nossa, é Daycare, né? Ele cuida dos Pokémons, né? Então é muito legal ver essa você cresce vendo o game, depois você analisa mais velho, depois você sabe inglês, é muito legal ver essas coisas. Eu tenho uma história engraçada assim também. O meu primeiro nick, a gente é conhecido pelos nossos nicks, né? O meu primeiro nick foi The Grill, porque eu não sabia falar The Girl. Eu tinha uns 7 aninhos, aí eu entrei no servidor como The Grill. Essa foi boa, foi boa. E aproveitando, Léo, conta aqui pra gente qual é o paralelo que você faz quando aborda o conteúdo de autoajuda, já que você falou do daycare aí, né? Na cultura pop. Eu comecei a falar bastante sobre sentimentos dos personagens das séries que eu assistia, né? Porque isso é uma coisa que o meu pai falava pra mim, que quando você tá vendo um filme, uma série, enfim, consumindo algum tipo de arte, né, que te toca, você abre as suas defesas e permite que a mensagem entre em você. Então, é assim que você muda muitas
Isso pode ser usado pro bem e pro mal, enfim. E aí eu me propus a entender isso, entender esses sentimentos que entravam nas pessoas e colocar em palavras. Então, eu comecei a analisar os personagens de filmes. Então, sei lá, Batman. Você pega o Batman, você vê que ele é um garoto traumatizado, que precisaria de terapia, e o que ele fez foi, na verdade, usar o dinheiro pra suprir, enfim, uma falta dele, quando ele poderia estar usando dinheiro pra fazer outras coisas, ao invés de ser um morcego que bate em todo mundo. Enfim, eu comecei a analisar esses personagens sob essa ótica, para as pessoas, inclusive, perceberem também como que cultura pop e o que elas consomem na mídia molda a mente delas e como que é importante, né? Coisas como representatividade, como ter outras vivências além daquelas que a gente sempre assistiu. Enfim, foi aí que veio. Sensacional. Eu tive uma sensação assim quando hoje não, né? Há pouquinho tempo atrás eu assisti Chaves. Não sei se vocês acompanharam, se é da época. E hoje eu vejo que Chaves, na verdade, é uma super crítica social, né? De um menino órfão que passa por várias situações difíceis na vida, uma pessoa que precisa de muito suporte. E hoje as pessoas conseguem, talvez, ter uma sensibilidade maior, um afeto maior ao Chaves do que simplesmente o humor como era colocado. É muito legal. Cherry Gun, por que Rainbow Six? Por que Rainbow Six? Rainbow Six, pra galera aí de casa, pra galera que não sabe, né? É um jogo de tiro, um FPS, First Person Shooter. Por que Rainbow Six? Eu jogava um outro jogo, um jogo mais antigo, que é Quake. E aí meus amigos, né, minha comunidade, o Quake tava quase perdendo jogador por conta do tempo, né, outros jogos sendo lançados. E aí eu comprei um jogo na Alpha, um bundle de jogos, que são algumas keys que você ganha dos jogos. E aí instalei no modo Alpha ainda o jogo Rainbow Six, me apaixonei. Foi mais sorte mesmo, ou destino. Tá certo. E ó, quero aqui agora a Rebeca. Mais uma pra você, mais uma. Rebeca, o aprendizado de inglês te leva para situações assim muito favoráveis. Mas uma delas que nós soubemos publicamente que foi seu contato com a sua colega de ginástica, Simone Biles. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa experiência. Bom, a Simone é uma das melhores ginastas do mundo, né? E eu tava no Mundial de 2018, que pra mim foi bem importante, foi meu primeiro Mundial. Normalmente na ginástica você segue o Mundial, depois segue a Olimpíada. Eu fiz a Olimpíada de 2016, depois eu fiz o Mundial. Eu tinha passado pela minha segunda lesão no ano de 2017, então ela conhecia um pouco da minha história, das minhas lesões. E já tinha acabado a competição, eu estava do lado de fora do hotel, sentada no banquinho lá. Ela sentou do meu lado e começou a falar o tanto que ela me admirava, como ela torcia por mim, que ela acreditava muito no meu talento, falando para eu não desistir, que eu tinha capacidade. E isso para mim foi muito bom, né? Porque é uma pessoa que eu admiro, que eu me inspiro, falando coisas boas sobre mim, sem estar comigo no meu dia a dia, mas falando da nossa vivência dentro do ginásio. Então, até ela conseguia ver através dos meus olhos, através da minha ginástica, todo o potencial que eu poderia ter e é uma confiança que a gente vai criando dentro da gente, né? Então, eu fiquei muito feliz. Eu comecei a contar para todo mundo, fiquei até meio emocionada, agradeci muito a ela, falei o tanto que eu era fã, tanto que eu admirava ela também, que ela é uma atleta incrível. E foi uma experiência maravilhosa que o inglês pode me proporcionar. Então, é isso. Foi demais. Você acredita que sem o inglês, suponhamos que tivesse um intérprete lá com você sentiria da mesma maneira? Com certeza não. Acho que a emoção é diferente, né? Porque por mais que a pessoa tente falar como a outra está falando, não é igual. Ali só estávamos eu e ela, sabe? Então foi muito mais amigável do que com carinho mesmo, sabe? Do que se fosse outra pessoa traduzindo. Acho que por isso que eu fico tão feliz, por isso que me marcou tanto. Talvez se tivesse sido qualquer outra pessoa, por mais que eu admirasse, eu não teria sentido da mesma maneira que eu senti. Porque as duas estavam ali vulneráveis, foi um momento aleatório, a competição já tinha acabado, ela poderia ter passado por mim direto. Mas não, ela sentou comigo, conversou, sabe? Então foi incrível. Pega mesmo, ali é Foi. papo de amigas, de parceiras de trabalho, importante.
E você, Dan, conta um pouquinho pra gente sobre o seu projeto Jovens Corredores na Rocinha e como isso afeta a vida das pessoas que participam. Qual que é a importância de projetos sociais como esse? Então, hoje eu sou coordenador de um projeto de corrida para crianças e jovens na Rocinha. Foi um projeto que eu participei. Para quem não sabe, eu sou atleta de corrida, vou participar da minha primeira maratona esse ano. E esse ano fez 10 anos que eu comecei a correr por causa de um projeto social, que é o mesmo que eu sou coordenador agora. O nome do projeto é Rocinha Correndo para o Futuro. E a ideia do projeto, né, tanto no passado como agora, eu como coordenador, é que possa ser um projeto para além da corrida. A gente junta as crianças, os jovens, para poder correr, mas que a gente possa dar algum apoio também na escola, enfim, na vida de um modo geral, assim. Eu sei o quanto o esporte é importante na minha vida, porque eu já estou há mais de 10 anos nessa caminhada, e eu sei o tanto de lição e de amigos também que o esporte me trouxe, a corrida, como tantos outros esportes. Então, eu acho que para além da gente estar fazendo uma atividade física, que é algo saudável para o corpo, para a mente, é a gente poder abrir o leque de oportunidades para as pessoas que estão ali, né? Mostrar que a gente pode seguir outros caminhos. Infelizmente, hoje, dentro de muitas comunidades, né? Eu falo do Rio de Janeiro porque é onde eu moro, né? A gente não tem muita perspectiva de onde a gente possa chegar, né? A gente muitas vezes segue um caminho. Estuda, quando estuda, termina o ensino médio, vai arrumar um emprego e ganhar um salário mínimo. Será que é só isso a vida? Então eu acho que o objetivo, tanto do projeto de corrida, quanto, enfim, de outros projetos sociais incríveis que tem na Rocinha, é que a gente possa abrir o leque de oportunidades e de mostrar que a gente pode seguir para vários caminhos diferentes e que as pessoas que estão ali têm potencial para isso, né? Então, eu acho que é isso. Sensacional. E o quanto que o inglês ajudou nesse desenvolvimento, no seu autodesenvolvimento, e também o quanto propiciar que outras pessoas da comunidade tenham acesso ao inglês, expandam os seus horizontes, possam estar onde elas quiserem, assim como vocês aqui estão. Você acredita que é importante, é essencial talvez? Conta aí um pouquinho da sua experiência, como que você aprendeu e como você está aprendendo. Sim, eu aprendi de fato por causa da escola. Eu passei para o ensino médio em um colégio que é de uma rede, da rede federal, e é um colégio que tinha um nível de ensino um pouco acima do que os colégios da rede pública municipal de ensino, né? Enfim, lá a professora só falava inglês, e eu era um dos únicos que cheguei ali no ensino médio e não sabia falar inglês. E a professora virou para mim e falou assim: então aprenda. Né? Porque já estava todo mundo ali falando inglês, só eu que não falava. Se vira. Pois é, mas foi ótimo, porque eu busquei formas de aprender, aprendi pela internet, sozinho. A minha mãe brigava comigo porque eu estava tão disposto a aprender, porque eu tirava 10 em física, química e matemática e tirava 5 em inglês, tirava 4 em inglês. Aí as pessoas ficavam, como assim? Aí eu fui buscar aprender. Aprendi sozinho na internet, enfim, buscando uma série de opções, né? Tanto aprender com música, com filmes, enfim, diversos conteúdos que a gente tem no YouTube hoje, mas eu confesso que foi um pouco difícil porque você não é como se fosse um curso que você tem uma linha que você vai seguir, estudando ali, vai ter um professor para te dar um auxílio. Enfim, fui aprendendo, eu tive o auxílio da escola, tive o auxílio de projetos sociais dentro da Rocinha, de pessoas que se disponibilizavam a ensinar inglês. E eu digo que foi muito importante para mim porque, enfim, hoje eu já viajei para vários lugares do mundo, mas antes disso tudo acontecer, antes de eu participar do Big Brother e ter a oportunidade de mudar de vida, cara, eu trabalhava vendendo picolé e eu atendia os turistas na língua deles. Eles falavam, como esse garoto de 16, 17 anos, que tá vendendo picolé aqui, carregando esse carrinho pesado, tá conseguindo falar comigo de boa. Então, enfim, essa, dentre várias outras oportunidades que eu tive de mostrar que eu sabia falar inglês, foram essenciais para mim. E eu falo para todo mundo, enfim, da Rocinha, de outras comunidades, que é essencial que a gente possa aprender, porque isso vai abrir um horizonte novo pra gente e vai dar pra gente uma série de oportunidades e um leque que no futuro, enfim, tanto no futuro quanto no presente, pode ser essencial para que, enfim, a gente possa alcançar alguma coisa bem legal pra nossa vida. Fiz exatamente a fala da sua camiseta ali. Future is now. Olha essa, hein? Já estava ensaiado? Não, nem esperava. Não estava ensaiado, hein, galera? Lucas, você sempre teve vontade de morar no exterior? Não foi uma vontade desde sempre. Eu
vivia em Cotia, em São Paulo, e pra mim eu ia ficar lá, eu ia fazer escola, faculdade, trabalhar em algum lugar lá. Mas com o tempo essa paixão foi surgindo. Eu não sei exatamente como foi, ou se foi só uma ideia da minha cabeça. E se eu fosse para os Estados Unidos, se eu fosse para essas grandes empresas que era o meu sonho trabalhar no Google, no Facebook, fazer um impacto para milhões de pessoas de uma vez só. E então eu falei, se eu tiver essa chance eu vou agarrar. E eu então tentei, no meu terceiro ano do ensino médio, aplicar, fazer todo o processo, fazer as provas estadunidenses. Melhorei bastante meu inglês para isso também, tive que fazer o TOEFL. E aí apliquei, passei em algumas, não passei em outras, acontece, e depois decidi vir. E melhor decisão da minha vida até agora. E recomendaria demais para quem tem esse sonho procurar mais. Acho que não tem tanta informação sobre esse assunto na internet, nas escolas, isso não é tão difundido. Então você tem que fazer muita pesquisa sozinho, muito estudo sozinho. Mas vale muito a pena esse investimento de tempo, de estudo, de energia para você que tem esse sonho mudar de vida também de uma forma completamente diferente. Em algum momento vocês conseguiram se livrar de alguma situação embaraçosa ali, assim como aconteceu com a Rebeca na Disney, por conta de saber inglês, por conta, seja um inglês que estava no início, seja que já estava ali mais fluente, teve alguma situação? Olha, que eu me recorde aqui exatamente o momento, não, mas com certeza teve. Com certeza. Eu já fiz um intercâmbio na Inglaterra, eu fiquei lá morando um mês e pouquinho, e eu tinha 16 anos, então perrengue, pode ter certeza que eu passei lá, mas eu não me lembro de alguma situação. E você, Léo, teve alguma situação ali que você falou, poxa, ainda bem que eu consegui sair dessa? Eu acho que, na verdade, o inglês me impediu de eu ser colocado nessa situação antes de qualquer outra. Então, o ato em si eu não consigo lembrar, mas eu tenho certeza que o inglês me impediu de me ver em várias situações embaraçosas. E eu acho que um dos grandes empecilhos de muitas pessoas começarem inglês, às vezes, é o medo de julgamento, assim, de falar, né? E eu sinto muito isso, assim. Eu tenho muito insegurança, né? Enfim, esse tipo de insegurança, assim. Só que, e aí, como eu estudo já há muito tempo, eu fui adquirindo uma confiança. Então, nesses lugares, eu falo inglês com confiança. E enfim, me impediu de me ver em situações embaraçosas. Aí você, às vezes, pode ser até também confundido como alguém local, né? Assim como acontece com o Lucas. E contigo, Dan? Cara, embaraçoso, eu acho que embaraçoso é uma palavra forte, mas assim, eu sempre trabalhei, né, trabalhei atendendo o público, por exemplo, já trabalhei como entregador, já trabalhei como atendente em lanchonete, fast food, e é doido porque na maioria dos lugares que eu trabalhei, às vezes você tava ali e chegava alguém, né, que a língua nativa era inglês, e os meus colegas de trabalho não tinham dificuldade para poder atender aquela pessoa, então calma aí, deixa comigo, deixa que eu... licença, tá? E aí chegava lá e atendia. O que é doido, porque às vezes você tá trabalhando, por exemplo, como atendente em uma lanchonete, as pessoas não esperam que você saiba falar o inglês ali, que você vai conseguir se comunicar numa boa. E aí isso sempre foi um diferencial. Assim, não eram situações embaraçosas, mas eu consegui ajudar a galera que tava ali trabalhando comigo. Perfeito. Teve alguma outra situação, Rebeca? Acho que sim. Também foi em 2018, final de 2018. Eu tava junto com a Flávia, que é a minha amiga de equipe. E eu tava indo visitar meu namorado na época na Holanda. E os policiais que pararam a gente, né? Porque eles abrem a mala pra ver se não tem nada e tudo mais. Não falavam muito bem o inglês. E tinha um que falava espanhol. A Flávia fala super bem assim, né? Também consegue desenrolar o espanhol melhor que eu prefiro o inglês. E aí eu tinha que ficar tentando desenrolar numa língua que eu também não sabia muito bem, pra uma pessoa que também não entendia muito bem. E eu ficava, pelo amor de Deus, eu nunca vou sair daqui, eu só quero sair daqui. Não, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei assim, Flávia, a gente vai ser presa, socorro, vão levar a gente. Mas não, também deu tudo certo. A gente explicou que nós éramos atletas, a gente mostrou o tanto de viagem que a gente fazia. A gente precisou mostrar vídeos nossos também em competição, pra eles entenderem o que era. E daí foi só mostrar o vídeo que eles liberaram a gente. Mas, nossa, eu suei frio aquele dia que eu falei assim, meu Deus, sair do Brasil pra ser presa na Holanda é sacanagem. História pra contar aí por muito tempo. E você, Lucas, teve alguma situação logo que você chegou por aí, que você precisou ali
se virar muito pra desenrolar o inglês ou você já tava com o inglês muito bom quando chegou? Não, a primeira coisa que eu lembro quando eu cheguei foi que eu fiquei pensando, né, cadê as legendas das aulas que eu tô assistindo? Porque eu não conseguia nem acompanhar o que os professores estavam falando, as matérias, os conteúdos. Mas eu acho que em caso, na situação de ser embaraçoso, assim, o que eu mais tinha dificuldade e que com o tempo foi melhorando, e graças a Deus agora eu consigo desenvolver melhor, é que eu cheguei aqui com uma pessoa desconhecida, ninguém me conhecia, ninguém sabia nada de mim, eu não conhecia ninguém também. Então eu fui conhecendo as pessoas e as pessoas começaram a pedir meu Instagram. E aí eu meio que não queria, não sei, tentar explicar toda a história, por que tem essa galera me seguindo, por que meu Instagram é verificado, não queria ter que explicar pra, né, o que é o Enem, o que é a redação, por que tirar 1000 é isso, o que tudo significa. E aí, com o tempo, as pessoas foram descobrindo, e aí foram me perguntando, e eu tinha que contar toda a história, e explicar o que é, né, o sistema educacional brasileiro, o sistema do vestibular, tudo isso em inglês. Então, traduzir todas as coisas para o inglês era muito difícil. Hoje em dia, eu já sei esse discurso todo completo em inglês, mas é muito bom, né, nesse outro sentido, poder levar as coisas que são do Brasil para fora, poder levar as coisas que a gente está acostumado, mas que não deveria estar acostumado. O vestibular não é algo que deveria ser normal, no processo que ele é hoje, então fico muito feliz de poder traduzir essas coisas, levar para fora e criar essas discussões em outros espaços que não são normalizados, né? Quando eu conto aqui, as pessoas ficam assustadas, realmente, no como que é esse processo, a prova que a gente faz, o Enem, como que é tão competitivo, as pessoas ficam trancadas para fora, o que é o show dos atrasados. Então, tudo isso eu mostrei foto, traduzi tudo. Mas então, é algo que não teria sido possível se não fosse o aprendizado do inglês, né? Poder levar essas discussões e a realidade brasileira para os americanos, para onde você estiver. Perfeito. O show dos atrasados é ótimo. Ô Dan, o que significa para você fazer parte de um projeto de transformação social tão relevante? Ali, como você mesmo falou, né? Sua vida foi transformada, mas ser agente, ser ali uma peça dessa engrenagem? Cara, tem uma coisa que na favela a gente costuma dizer que a gente é muito nós por nós. Porque, infelizmente, é um lugar que muitas vezes o poder público não chega da maneira que deveria. A gente sabe que é um lugar onde, enfim, existe uma falta de alguns direitos ali, humanos básicos, e que é muito nós por nós. Então, é tipo assim, a pessoa que conseguiu crescer na vida e chegar em algum outro lugar, se tiver a oportunidade, voltar para poder fazer a sua parte e, quem sabe, puxar mais, né, para que, enfim, a gente sabe que a mudança ela não vai ser agora, de uma hora para outra, mas ela precisa acontecer e a gente precisa ser esse agente transformador. Então, assim, hoje eu participo de alguns projetos que eu considero que são bem legais, né? E, enfim, sonho também no futuro. Como você falou, eu sou estudante de pedagogia e eu já tenho uma profissão hoje, eu trabalho, né, com a internet, enfim, sou apresentador também. Só que eu voltei para a faculdade de pedagogia para poder, no futuro, trabalhar com alfabetização de jovens e adultos dentro da Rocinha e, enfim, se tudo der certo, em outras comunidades também. Porque é muito doido você crescer vendo pessoas que enfim, cresceram com você ou que já são adultas e que ainda não sabem ler, não sabem matemática básica e que, infelizmente, essa ainda é uma realidade, né? Então, é uma coisa triste porque a vida vai acontecendo e a pessoa vai ficando ali, são situações que são realmente bem tristes, né? Que essas pessoas acabam passando por isso. Então, o meu objetivo, a partir disso, é poder trabalhar em cima disso. Eu sei que eu não vou mudar o mundo com isso, mas eu acho que é isso, é poder, já que eu tive a oportunidade de mudar de vida, eu tô, enfim, tô numa situação bem legal que eu considero hoje, ainda moro na Rocinha, mas o meu objetivo é esse, é poder, enfim, voltar e fazer a minha parte também. Você imaginou que chegaria aonde você chegou hoje? Sempre foi um sonho ali desde criança? Mãe, você vai me ver lá. Então, a minha família, sou muito grato à minha família, a gente nunca teve uma condição financeira muito boa, mas a minha família sempre acreditou muito em mim. Eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade, enfim, eles sempre depositaram muita confiança em mim, o que me deixou ainda uma pessoa mais confiante, e eu sabia que um dia eu ia chegar em algum lugar que ia deixar eles muito orgulhosos. Eu só não sabia que eu ia participar do BBB. E, enfim, tudo ia mudar da maneira que mudou.
Mas eu acho que eu sempre acreditei que eu tinha o potencial pra chegar em algum lugar. Não sabia quando, mas uma hora eu ia chegar. Você também, Cherry? Sempre, a hora que você entendeu que não era mais um hobby, falou, cara, é isso, eu vou chegar nos topos, vou fundar uma empresa, enfim, e infinito e além. Olha, eu descobri que não era mais um hobby quando começaram a ter obrigações e eu parei a minha faculdade de Direito para seguir minha caminhada como empresária, como gamer, né? Não imaginava nem um pouco tudo que estaria acontecendo na minha vida, as oportunidades que eu teria, as viagens que eu já fiz. Poxa, já fui a vários lugares do mundo, lugares fantásticos, que falam inglês ou não, mas praticamente todos falam inglês. Só a China que de verdade lá é bem... Foi o único lugar no mundo onde eu tive dificuldade de falar inglês, mas não é pelo inglês, assim, porque lá não tem acesso muito ao inglês, né? Algumas pessoas sim, mas não é que nem numa Holanda ou então, sei lá, no México, é um pouquinho mais fechado, né? Mas eu nunca imaginei de fato que eu teria conseguido e tudo que eu hoje conquistei, teria ajudado tantas pessoas que estão hoje na empresa. Eu tenho certeza que o futuro vai ser muito bonito também e eu sempre falo que é fazer o melhor todos os dias, que o sucesso vai ser consequência, né? Feito. Léo, sonhava ou, será um dia ou não? Foram acontecendo as coisas na sua vida? Eu acho que não exatamente onde eu tô. Eu sempre quis trabalhar com... Nem trabalhar, né? Eu sempre consumi muito filme, série e sempre escrevi muitas histórias, né? Desde criança, assim, eu sempre... Quando eu era criança, eu brincava muito com bonequinhos, assim. E aí eu comecei a roteirizar esses bonequinhos e eu continuei roteirizando. Parei de brincar de bonequinho, né? Pelo menos no exterior, assim, parei de brincar de bonequinhos, porque ainda... Graças ao meu trabalho, eu ganho uns bonequinhos, então às vezes eu dou uma olhadinha neles, assim. Mas eu sempre escrevi muitas histórias, e aí eu sabia que eu queria trabalhar com algo ligado a isso. Eu fiz faculdade de cinema querendo fazer filmes, só que aí eu acho que o que foi muito divisor de águas pra mim foi perceber que eu sou uma pessoa que eu tô aberto a outras... a mudar o meu sonho, no caso. Eu acho que as pessoas às vezes têm uma ideia de, tipo, eu quero esse objetivo e segue tanto nesse objetivo que não para pra perceber que tem outras coisas rolando que são muito legais, assim. Que às vezes é algo que você quer mais do que aquilo que você, desde o início, se propôs a fazer, né? E comigo foi isso, assim, eu queria fazer filme e cinema, só que eu fui percebendo que não é exatamente isso. Eu gosto de ter uma mensagem que eu quero transmitir, mas eu não quero gastar anos fazendo um filme pra daí essa mensagem sair e aí daqui a 2 anos eu posso ser outra pessoa. Eu percebi que na internet é tudo muito mais rápido e eu posso transmitir pros outros a mensagem que eu quero amanhã, assim, e aí eu posso depois fazer outra coisa. Então eu acho que eu não imaginava que estou onde eu do início queria estar, mas eu tô num lugar que eu gostaria, assim, de estar. E no futuro eu também me imagino em algum lugar, mas eu estou aberto a que não é exatamente aquilo. Aproveitar a caminhada, que você não sabe qual é o objetivo, né? Mas você sabe que o caminho tá indo certo. É o meu também. Sim. Tá a jornada. Você, Rebeca? Eu sempre sonhei em ser uma medalhista olímpica e mundial. Coloquei como objetivo da minha vida, junto com os meus treinadores, mas eu não esperava que fosse da forma que foi. Tipo, foi muito incrível. Foi, acho que no melhor ano que poderia ter sido, porque a gente estava passando por muitas coisas com a pandemia, então eu tive várias chances de não estar na Olimpíada pela minha lesão. E falta de competição pela pandemia. Então, a gente teve muita dúvida de saber se o Pan-Americano ia acontecer, porque no Pan-Americano eu conseguiria a vaga para ir para a Olimpíada, e se realmente a Olimpíada iria acontecer. Então, sempre foi muita dúvida, muita insegurança, muitas incertezas. Então, quando eu pisei lá na vila, né, que a gente chama, que é o local onde todos os atletas ficam, eu lembro que eu só olhei para o céu e falei assim, Deus, eu só quero sair daqui mais grata e mais feliz do que eu já estou, porque só de estar lá eu já estava muito feliz, sabe? Porque eu vi o tanto de pedras que eu tive que chutar lá atrás para eu chegar onde eu estava. E quando eu saí de lá, eu falei, muito obrigada, você cumpriu com o que você prometeu para mim. Então, assim, não consigo nem expressar direito. Mas sempre sonhei e fiquei muito feliz pela forma que foi. Os olhinhos brilham. Olha, falar em medalha, ela trouxe aqui algumas medalhas. Mostra aqui pra nós. Pra quem está em casa, essas medalhas maravilhosas. Já é uma emoção. As medalhas do Pan-Americano, que inclusive foi uma competição inédita pra gente. Nós ganhamos das meninas dos Estados Unidos.
que são consideradas melhores do mundo. Então, pra gente foi um feito muito, muito grande mesmo, pra ginástica do Brasil, pra todo mundo, assim, sabe? Todo mundo estava torcendo muito. Então, sinto muito orgulho dessas medalhas da equipe e é isso. E com certeza estávamos. Eu tô aqui toda arrepiada, assim, como a Cherry Guns Veio puxou até uma as lágrimazinha palmas aqui. aqui. Obrigada. Porque, cara, enche o coração da gente de orgulho em saber não só que é uma brasileira, que é uma menina preta, que por tudo que a gente já passa no nosso dia a dia, como vocês bem sabem, independente da questão étnico-racial que eu trouxe aqui no início, mas para além disso, o nosso país está passando por algumas situações muito desafiadoras e ter ali um título como esse que vocês conquistaram é assim para ir por muitas épocas à frente, por outras gerações que vão ovacionar. Vocês foram as primeiras, cara. Então, olha, enche. O que você acha, Lucas? Enche seu coração. É muito aí, orgulho. também. Eu sou muito fã da Rebeca também, é incrível. Obrigada. Assim, quando saiu a notícia lá nas Olimpíadas, você foi incrível e dá muito orgulho mesmo de ter essas pessoas nos representando em lugares tão longes. Ô, Lucas, sempre foi seu sonho estar onde você está hoje? Como que foi estagiar nessas empresas tão importantes aí mundialmente? Foi realmente realização de sonhos. Assim, eu não tinha muita confiança em mim mesmo. Acho que, pra ser bem honesto, eu não achava que eu ia conseguir, ou que ia demorar muito ainda pra eu conseguir. Mas acho que mais até do que das empresas de tecnologia, eu acho que, assim, depois que eu estagiei nessas empresas, eu percebi que é muito mais difícil de fazer uma diferença de lá dentro do que eu imaginava, né? A gente acha que talvez, sei lá, você tá trabalhando lá no Google, você vai mudar algo que vai impactar milhões de pessoas. Mas é muito difícil passar por toda a burocracia também. Esse era o meu sonho, assim, sempre foi. Mas também ter essa realização de poder impactar pela internet foi a outra reação da minha vida. E eu não estava esperando. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sempre fui o menino do canto da sala que chorava se alguém falava com ele. Se o professor olhava para mim, eu estava chorando. Eu sempre fui muito, muito tímido. E aí, quando tudo isso aconteceu, da redação, do Enem, eu comecei a tentar me abrir para falar sobre essas coisas e tentar democratizar um pouco do que eu aprendi. E isso foi, acho que, a maior realização de sonhos da minha vida. Hoje em dia, eu voltei para o Brasil há pouco tempo atrás, estava aí de férias, né, com minha família, e eu encontrava as pessoas na rua falando que elas conseguiram entrar na faculdade que elas queriam, conseguiram estudar o que elas queriam, aprenderam com vídeos no YouTube que eu fiz. E assim, a gente não tem muito impacto do quanto que a internet está ajudando as pessoas nesse sentido, né? O YouTube, os vídeos, as informações que a gente distribui. Claro, com credibilidade, com muito estudo por trás. Mas essa foi, acho que, a maior realização dos sonhos da minha vida, e pensar que, às vezes, eu focava demais nessa coisa da tecnologia, de desenvolver algo que eu ainda quero fazer, mas algo que eu já realizei muito, né, jovem, que eu não imaginava. É isso, eu já consegui pelo menos impactar a vida de uma pessoa, e é isso que importa. Com certeza. Vocês 5 são peças fundamentais, exatamente porque de cada um à sua maneira difunde educação. De alguma forma vocês fomentam essa educação, seja a educação esportiva, seja a educação financeira, seja a educação através da gamificação e a importância dos e-sports, seja os e-sports para falar de saúde mental, de alguma maneira. Quero agora deixar, como a gente já está encerrando, pedir, na verdade, para vocês falarem uma palavra do quanto cada coisa, cada feito, cada influência que vocês fazem nas redes é importante. Uma palavra só, defina em uma palavra. E o aprendizado do inglês, alguns aqui autodidatas, outro através de alguma escola ou um professor, enfim, o quanto ter o inglês, aprender o inglês, falar o inglês é essencial e faz com que a gente consiga transcender e até democratizar ainda mais os ensinos de vocês. Então, vão ser 2 missões. Primeiro, uma palavra. Vamos lá, vou começar com você então, Lucas. Eu acho que a minha palavra é empatia. Eu justo só que eu quero falo. influenciar as pessoas. Rouba Eu ia falar que as pessoas. Eu quero que as pessoas
tenham mais empatia umas pelas outras e entendam mais o que as outras estão passando. E as redes são uma ótima forma de transmitir a empatia. Perfeito. Vamos lá. Rebeca, Eu acho que evolução. 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 A gente está sempre evoluindo, né? E o inglês me trouxe muitas oportunidades de evoluir justamente porque na ginástica a gente tem o costume de trazer sempre treinadores estrangeiros para ensinar técnicas diferentes, para contar alguma história, para dar algum tipo de ajuda. E para a gente isso faz toda a diferença, porque para a gente é realmente muito diferente a técnica brasileira da técnica de um americano. E nesses últimos anos a gente teve um treinador assim e eu pude conversar com ele, pude me conectar com ele. Então eu estava sempre evoluindo. A cada treino que eu ia para dentro do ginásio, a cada dia que eu ia para dentro do ginásio, eu estava com uma evolução diferente. E isso é uma coisa que me orgulha muito, né? Então é um crescimento pessoal, crescimento profissional, evolução. Perfeito. Fala, Dan! Eu acho que a minha palavra é acreditar. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu sempre sonhei muito, só que eu sempre acreditei que eu ia conseguir realizar os sonhos. Porque é doido, né? Porque, enfim, às vezes falta exemplo, falta perspectiva, falta isso, né? Falta a gente acreditar que realmente dá pra gente conquistar as coisas. E assim, óbvio, um passinho de cada vez, mas eu sempre acreditei que se eu queria alguma coisa, eu ia conseguir essa coisa. Então, acho que a palavra é a gente acreditar, porque se a gente não acreditar, aí que a gente não vai, né, ter forças para correr atrás do que a gente quer de verdade. E, cara, a importância do inglês é muito louco falar isso, porque hoje eu tenho a oportunidade de viajar. Por exemplo, eu tô treinando, daqui a 1 mês e meio eu vou fazer a minha primeira maratona em Amsterdã, e lá eu só vou falar inglês. Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade de viver momentos como esse, mas para além disso, eu acredito muito no inglês como uma ferramenta que a gente tem para poder alcançar novos horizontes. Eu acho que o Lucas é um exemplo disso, olha onde ele está agora, e eu fomento isso muito, principalmente, né, para quem está ao meu redor, para as pessoas da minha família, para os meus amigos e para os meus seguidores. Busquem, através da educação, através, né, inclusive de aprender uma outra língua, a língua que é mais falada no mundo, busquem esse caminho, porque, enfim, outros caminhos, né, são possíveis para a gente alcançar uma coisa legal, mas eu acredito muito na educação como um caminho que é muito certeiro para a gente conseguir alcançar uma coisa legal na vida. Perfeito. Acreditar. Sua palavra, Cherry. Eu acho que união. Nós somos seres comunitários, né? A gente depende um dos outros, nós não conseguimos viver sozinhos. Eu acho que a palavra união, para mim, define muita coisa na minha vida. Inclusive até pro meio dos games, né? Quanto nós, como gamers, somos unidos no mundo inteiro. Tem um grande exemplo no cenário de esportes, que é o Simple. Ele é um dos maiores jogadores do mundo de CSGO. Ele é ucraniano e a gente sabe da guerra que a Ucrânia nesse momento está passando. E recentemente, depois do início da guerra, né, uns 2, 3 meses depois do início da guerra, ele fez um discurso em inglês, sendo ucraniano, nos maiores campeonatos do mundo de CSGO, que foi o Major. E foi um discurso que impactou o mundo todo. Ele hoje, inclusive, está concorrendo como personalidade do ano global no eSports Awards. Eu também sou a primeira mulher brasileira a estar nessa categoria. Aê, palmas! E vai ser difícil levar, mas só o fato de estar lá já significa muito. Mas é isso, olha como uniu, né? Uma pessoa da Ucrânia, outra do Brasil, outra dos Estados Unidos. E é isso, o mundo é um só, né? A gente consegue perceber que o mundo é um só muito através do digital. Que a gente consegue conversar, por exemplo, com o Lucas lá nos Estados Unidos, ou então com qualquer outra pessoa ao redor do mundo, né? E todos nós somos iguais. A gente está aqui por um propósito que a gente ainda não sabe qual é, né? Mas a gente está aqui na Terra por algum propósito. E é isso, eu acho que é união e somos mais fortes juntos. É isso. E vamos fazer mutirão, hein? Mutirão, alô galera, mutirão. Exato. Mutirão Tem alguma BBB? hashtag aí pra apoiar? Hashtag não, mas esportsawards.com, vocês conseguem ver lá e conto com o voto de vocês. Perfeito. Então, ó, compromisso aí, galera. Votar aqui. Todo mundo me ajudar, vamos fazer um mutirão. Mutirão, Vamos pô, fazer um top, eu mutirão, topo. pô. Verdade. Vamos lá, Léo, pra finalizar. E pra mim a palavra que eu ia falar empatia, mas eu acho que mas eu vou numa palavra que é criança. E eu falo criança porque eu acho que onde eu me vejo, o que eu fiz foi não esquecer quem eu era quando criança e esquecer os meus sonhos de quando criança, assim. E eu acho que
quando a gente para, né, e lembra dos nossos sonhos lá atrás, assim, quando a gente não tava ainda, não tinha um monte de coisa, um monte de responsabilidades, enfim, um monte de julgamentos mesmo próprios que a gente faz da gente, que fizeram dos outros fizeram sobre nós. Eu acho que aqueles eram nossos sonhos mais puros, assim. Eu sinto que eu tô buscando seguir um caminho que respeita essa criança lá atrás. Eu acho que todos nós temos também, nossos sonhos estão ligados a quem a gente era quando criança. E eu acho que o inglês, ele é uma ferramenta que ajuda você a chegar nesse lugar. Ele é uma das ferramentas que, às vezes, é a ferramenta em si, né? Seja para você se comunicar com outras pessoas. Eu mesmo já tive um trabalho que era adaptar um podcast britânico para português, então diretamente uma ferramenta, mas também é algo que permite que você tenha ferramentas para poder realizar os seus sonhos e ir atrás do que você deseja. E eu acho que tudo isso está ligado a experiências e coisas que você passou quando criança. Palavras, assim, importantes demais. Até porque, na infância, quanto mais cedo a gente consegue ter acesso, né, ao inglês e outros idiomas, mais a gente consegue se desenvolver. Eu sinto hoje o quanto não ter conseguido aprender inglês ou outros idiomas desde muito cedo atrapalhou um pouquinho, mas estou nessa busca e eu fico muito feliz que a gente tenha tido essas palavras todas. Com certeza a gente vai computar aqui as ideias de vocês. Eu quero agradecer, muitíssimo obrigada a cada uma aqui que dedicou o seu tempo a estar conosco. A você que está conosco aqui acompanhando o nosso primeiro Yazid Talks. Conta aí, comenta nas redes o que vocês acharam. É muito importante para a gente dar sequência a esse lindo projeto. E também coloca na sua timeline para a próxima edição do nosso Yazid Talks. Você está não só participando, mas quem sabe está aqui com a gente na plateia. É, isso mesmo. Curta o Yazid nas redes sociais. Venha a ser fluente e influente no inglês e no mundo. Gente, querem só dar o último tchau? Querem falar alguma consideração final? Vai lá, Dan. Eu queria falar que também nunca é tarde pra aprender, tá? Porque tem gente, né, que cresce e fala, caramba, não aprendi lá atrás, agora eu não consigo mais. Não é verdade. Nunca é tarde pra aprender inglês. Verdade, Dan. Recado dado. Só agradecer todo mundo aqui, agradecer por estar na presença de pessoas que estão mudando o país de alguma forma. Evasão escolar, a gente está vivendo um período horrível, então você está dando um pouquinho mais de passo para o pessoal que está saindo da escola, isso é lindo. Você é uma inspiração para o Brasil, você é referência no mundo, vem lágrimas de orgulho mesmo nacional. Vocês dois acabei de conhecer, mas cada um tem a sua caminhada maravilhosa, você consegue levar dos personagens um ponto de humano, né? E Lucas, parabéns aí, olha, que você mude muitas vidas pelo digital, pelas programações. E é isso, só agradecer e estou muito feliz de ter partilhado com vocês. Obrigada a você. Léo, quer fazer suas considerações? Eu também, só quero agradecer todo mundo, foi um prazer escutar e conhecer em pessoa algumas pessoas que eu só conhecia online, então só tenho muito obrigado e muito obrigado ao Yazid por essa oportunidade. Rebeca? Também gostaria de agradecer de estar aqui e falar para todo mundo, pra gente levar a nossa voz pro mundo. Vamos ser influentes em inglês. Boa, levar a nossa voz pro mundo. Lucas, pra finalizar. Também queria agradecer a todo mundo pelo convite, de estar aqui. Fico muito feliz de poder estar aí, mesmo remotamente, conhecer vocês de longe, mas já me sinto próximo, sinto que eu tô aí também. A equipe também que conseguiu fazer tudo isso, parabéns, porque estou sentindo super próximo aí e que também sirva de inspiração todo mundo aqui, como que o inglês pode realmente mudar a sua vida. Estudem, aprendam, vão atrás dos sonhos de vocês, quaisquer que sejam, mas sim, levem essa voz pro mundo e a gente vai muito longe ainda. O Brasil tá indo muito longe e vai muito mais. Com certeza vai. Então, com essas mensagens, vamos todos e todos levar as nossas vozes para ecoar aí as nossas atitudes de bem pelo mundo todo. É que finalizamos o Yazid Talks, deixando aquele abraço, aquele beijo e muito obrigado, gente! Tchau!